Vamos seguir com mais apuração, com análise aqui no Novo Dia sobre esse assunto, os impactos da eleição nos Estados Unidos para o Brasil, impactos políticos, impactos jurídicos. Por isso estamos em tela também com Estevão Limana, Pedro Duran e o Theo Cury, que ainda não dei. Bom dia internacional para você, Theo Cury. Tudo bem, Carol? Good morning for you. Nossa, arrasando no inglês, Theo. Vamos lá, conversar todo mundo aqui sobre o que está acontecendo, como é que está repercutindo aí no Brasil tudo isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Eu começo perguntando para o Pedro Duran, para a gente falar um pouco de política, Pedro, já que acompanhamos a reportagem da Marina Demore, com declarações do presidente Lula, também declarações de lideranças da direita no Brasil. O que a gente pode trazer já, Pedro, em termos de reflexos para o atual presidente da República e para o bolsonarismo no Brasil? O que a gente acompanhou foi alguns nomes do bolsonarismo trazendo essa vitória de Donald Trump como um triunfo para a corrente que defendem aí no Brasil. Ao mesmo tempo, temos o presidente Lula trazendo essa postagem de parabéns a Donald Trump. Afinal, a gente está falando de Brasil e Estados Unidos. É uma relação que tem que ser de Estado. É uma relação que, independentemente dos presidentes, ela continua, permanece. Há acordos bilaterais entre os países. Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial, independentemente do governo. Pois é, Carol, e é importante a gente pontuar que essa decisão do presidente Lula de apoiar a Kamala Harris, de torcer pela Kamala Harris, foi bastante criticada, porque os Estados Unidos e o Brasil têm uma relação de 200 anos e, tradicionalmente, o presidente brasileiro não se mete nas eleições dos Estados Unidos, mas também é uma consequência do cenário polarizado que a gente vive e tem vivido no mundo como um todo. Agora, do ponto de vista prático, depois da campanha, com a manifestação de Lula, o que os interlocutores dele esperam é uma relação mais pragmática. Os dois não vão ter acenos, abraços, fotos, como, por exemplo, Narendra Modi, que comanda a Índia e que é muito próximo de Donald Trump, ou até mesmo Javier Milei, que postou até uma caricatura com o presidente dos Estados Unidos ali, enfim. Ou Donald Trump, que é muito... Ou Jair Bolsonaro, que é muito mais próximo do Donald Trump, mas a relação comercial, falando de números entre Brasil e Estados Unidos, não deve mudar, a não ser que Trump tenha, de fato, um movimento de taxação, por exemplo, para visar um protecionismo, como já aconteceu no passado. Agora, tem uma discussão que é importante, que é essa discussão sobre até que ponto a eleição nos Estados Unidos impacta na possível elegibilidade de Jair Bolsonaro em 2026 para cá. Em alguns lugares, alguns veículos trazem que há uma expectativa por parte dos bolsonaristas nesse sentido. A gente ouvia na reportagem da Marina o Flávio Bolsonaro falando sobre isso, mas é muito difícil de relacionar uma coisa com outra. Na minha avaliação, Carol, você tem uma possibilidade de Bolsonaro ter a inelegibilidade revertida na política, porque há inclusive um acordo de anistia sendo costurado no Congresso Nacional, um projeto que pode avançar. Agora, até bom que o Theo esteja aqui para responder. Eu não vejo o STF, o Judiciário, revertendo a inelegibilidade do Bolsonaro pelo fato de que Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Não vejo a Carmen Lúcia, não vejo o Alexandre de Moraes, não vejo o Barroso dizendo, não, pera um pouquinho, agora que o Trump foi eleito, o cenário está muito mais para poder reverter essa elegibilidade ou inelegibilidade do Bolsonaro. Mas, de fato, é uma expectativa desses bolsonaristas que estão tentando faturar com a vitória do Trump lá nos Estados Unidos, Carol.